Ela é uma mulher com um histórico de respeito, paulistana com formação em direito, com conhecimentos aprofundados nas áreas constitucional e criminal. Já esteve à frente da Delegacia de Defesa da Mulher e é professora de Direito na PUC São Paulo há mais de 30 anos. Mas sua experiência profissional vai muito além. Na área política, foi secretária estadual de Juventude, Esporte e Lazer no primeiro governo de Geraldo Alckmin, secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social na gestão de Fernando Haddad. É militante de direitos humanos e diretora-presidente do Instituto Liberta, que combate as violências sexuais contra crianças e adolescentes. No SampaCast de hoje, recebemos Luciana Temer. Eu brinco que tem coisas que você vê que você não desvê mais. Então eu comecei a enxergar coisas que, vivendo numa bolha que eu vivia, eu não enxergava. Porque naquela época, o que estava na cabeça da sociedade é que quem sofria violência doméstica era a mulher periférica, né? Assim como a ideia de que tá lá porque quer, gosta de apanhar, todas aquelas coisas que a gente cansou de ouvir. Quando você cria a consciência social, você faz com que a sociedade se incomode e, na verdade, pressione por política pública. A mulher ainda tem 7 horas e meia de jornada de trabalho a mais do que o homem semanalmente em razão da dupla jornada de trabalho. Minha luta? Pelo menos 7 ministras no Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha luta. Tive muitos homens incríveis que me ajudaram nas minhas trajetórias, né? E eu acho que é muito bom quando a gente vai misturando homens e mulheres e todo mundo junto. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Elis Marina e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Ao meu lado hoje, a repórter e apresentadora Heloíse Ramada. Elo, tudo bom? Que bom estar com você hoje. Oi, Elis, tudo ótimo? Um prazer estar ao seu lado. Oi para você que acompanha a Rede Câmara São Paulo e um oi muito especial à nossa convidada de hoje, Luciana Temer. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Elo e Elis. Estou muito feliz de bater esse papo aqui com vocês hoje. Luciana, você, isso é inegável, a gente não pode dizer, né? Deixar de dizer, é filha mais velha do ex-presidente Michel Temer com Maria Célia de Toledo, né? Em que medida essa herança na sua vida pesou, né? Assim, nas suas escolhas profissionais mesmo, nos caminhos trilhados, ser filha de um presidente, mais ajudou, mais atrapalhou, não pesou nada? Como é que você avalia isso? Acho que é inegável a influência que os pais têm nos filhos, né? Sejam quais forem. Agora, lógico, ser filha de presidente tem um peso que é um peso diferente. Mas vou contar uma historinha para contar um pouco sobre o peso das minhas escolhas. Quando eu estava em fase de alfabetização, tinha aquele joguinho de forca, né, na escola. Eu estava no Sion, aqui em Higienópolis. E aí tinha que escolher uma palavra. E a palavra, ninguém acertava a minha palavra, e a professora falou, bom, mas que palavra foi essa que você escolheu? E eu falei, constitucional. Aí ela falou, mas o que é constitucional? Eu falei, é a aula que meu pai dá na PUC. E assim, eu acho que fala um pouco dessa história de vínculo, né? Dessa relação de admiração que você vai tendo. Enfim, a vida foi me levando. Eu digo que eu tenho uma trajetória que não é exatamente igual, mas que seguiu por caminhos parecidos. E agora, continuando falando, né, a respeito do seu pai, né? A Delegacia de Defesa da Mulher foi estruturada quando seu pai estava na Secretaria, né, de Segurança Pública. E depois você fez parte, né, dessa estrutura. Você foi delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, né? Como que foi isso para você? E essa sua experiência, né? Eu vou contar outra historinha. Eu adoro histórias. A historinha é a seguinte, eu estagiei quando aluna na PUC de São Paulo, eu estagiei o tempo inteiro no que era chamado PAJ Criminal, que é a atual Defensoria Pública. Na época não havia Defensoria Pública, não é? O que havia era uma área da Procuradoria do Estado que atendia pessoas vulneráveis. E eu estagiei 3 anos na área criminal da PAJ. E a minha paixão era ser uma defensora criminal da PAJ. Fiquei estudando durante 1 ano, me formei cedo, com 21 anos. E aí eu fiquei estudando 1 ano para abrir o concurso para a Procuradoria e demorava para abrir o concurso da Procuradoria. Eu passei muito bem na primeira fase e não passei na segunda fase. E eu fiquei muito chateada. Eu falei, mas quando é que vai ter de novo? Eu falei, vou passar no primeiro concurso que tiver.
e fui para delegada de polícia. E eu passei no concurso para delegada e fiquei na dúvida. Na época não tinha nenhuma vocação específica para ser delegada de polícia. E tinha uma professora da PUC que eu gostava muito, que era a Marinês Pierro Valente. Ela era professora de penal e ela, quando viu que eu passei, falou: não, você vem ser minha assistente na Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco. Você vai ter essa experiência. E eu agradeço toda vez a Marinês por ter me feito esse convite. Eu assumi, fui assistente dela durante 5 anos, depois ela saiu, enfim, eu assumi. Mas durante 5 anos eu fui delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco. E foi acho que é uma mudança de rumo, assim, na vida, né? Porque quando você tem uma experiência como essa, tem muita coisa que muda dentro de você. Eu brinco que tem coisas que você vê que você não desvê mais. Então eu comecei a enxergar coisas que, vivendo numa bolha que eu vivia, eu não enxergava. E isso muda muita coisa na nossa vida, né? É impressionante, né? Quando a gente começa a atuar num segmento, a gente vê diferente, né? E você ali trabalhou durante um bom tempo, né? Nessa questão do acolhimento dessas mulheres vítimas de violência. E aí eu te pergunto, hoje, por exemplo, a gente está tendo uma onda absurda nesse sentido. Você que teve essa vivência lá, a que você acha que se deve essas notícias que a gente tem recebido ultimamente, esses números estão crescendo de uma forma assim assustadora? Não, Elisa, acho que a gente tem que... Eu tenho a minha avaliação, não quer dizer que ela seja correta, né? Mas vamos lembrar o seguinte, eu fui delegada em 1993, 35 anos mais atrás. Não tinha Lei Maria da Penha, você não tinha crime de feminicídio. Vamos lembrar que a Lei Maria da Penha é de 2006. Crime de feminicídio é de 2015, né? Eu tô falando de uma época que eu fui delegada, que o homem que desse um soco na cara de um amigo bêbado num bar, respondia da mesma maneira que se tivesse dado um soco na cara da mulher em casa, né? Porque não havia o crime de violência doméstica. E tanto é que a minha dissertação de mestrado foi sobre proteção constitucional da mulher e defendendo a ideia de uma legislação específica na época. Então, a gente tinha uma realidade, na época que eu fui delegada, que era uma realidade de muita invisibilidade da violência contra a mulher. Porque, naquela época, o que estava na cabeça da sociedade é que quem sofria violência doméstica era a mulher periférica, né? Assim como a ideia de que tá lá porque quer, gosta de apanhar, todas aquelas coisas que a gente cansou de ouvir. E acho que a gente deve muito aos movimentos feministas, à sociedade civil organizada, que foi pautando esta questão na mídia, nas pesquisas, produzindo dados e mostrando que a violência contra a mulher não era uma coisa de mulher preta periférica, né? Que estava arraigada, era estrutural na nossa sociedade. Falo que hoje você tem Ana Hickman, Luísa Brunet, né? Mulheres empoderadas contando violências que sofreram, porque a violência sempre esteve aí. Só que havia um constrangimento. Eu gosto de fazer esse paralelo com a violência sexual infantil, que a gente vai falar mais tarde, mas é sobre o que está ali, sempre esteve, só que era invisível. Então, quando a gente fala de aumento de dados, por exemplo, se o crime de feminicídio de 2015, até 2015, a gente não tinha dado de quantas mulheres morriam, porque era homicídio, né? Então, a gente tinha dado de homicídio, mas a gente não tinha o dado de quantos homicídios eram feminicídios, decorrente não dava para separar, né? Da mulher. Você sabia quando a vítima era mulher, mas você não sabia quando a vítima era mulher em razão da questão de gênero, não é? Então, veja, mesmo assim, a polícia resistiu muito a registrar o feminicídio. Até hoje, a gente vê no Anuário Brasileiro de Segurança Pública que os dados, às vezes, não são colocados como feminicídio e são feminicídio. Então, eu acho que a gente tem um crescimento de visibilidade. Esse sobre um aspecto. Agora, tem um outro aspecto que eu acho que é importante, que nós avançamos muito ao longo desses últimos 30 anos, né? Nós como mulheres e como política pública. Porque a verdade é o seguinte, quando você cria a consciência social, você faz com que a sociedade se incomode e, na verdade, pressione por política pública. E aí você tem criação de lei, de política pública, enfim, para enfrentamento dessa violência. Muito bem, acho que avançamos e demos de barato, eu brinco que as mulheres da minha geração, eu estou com 56 anos, as mulheres da minha geração falam, bom, tá, chegamos aqui, então agora a gente vai avançando, né? Nos espaços de poder, a gente vai alcançando.
Só que a gente não contou com um movimento que eu brinco que é um movimento subterrâneo, né? Ficou feio dizer, não, mulher não pode ocupar esse espaço e tal. Então, assim, nada mais é dito neste sentido. Apesar de muita gente continuar pensando isso e atuando neste sentido. Mas com a chegada da internet, das mídias sociais e tal, começou um discurso que é um discurso subterrâneo, né? De falar contra mulheres. Inclusive, fazer a cabeça de jovens contra mulheres. Que são esses movimentos Red Pill, essas coisas todas que a gente tem assistido, que a série Adolescência fala tão bem, não é? Então, eu acho que a gente tem... É difícil fazer uma análise rápida sobre isso, mas eu tenho dúvidas. Primeiro, que a questão da violência tem aumentado. Ou seja, ela sempre existiu, apenas está sendo notificada mais. Eu acho que a internet, ela trouxe às redes sociais uma visibilidade muito grande das coisas. Então, hoje acontece uma coisa, tem alguém filmando, você vê e logo isso se espalha, né? E a coisa cresce. Então, agora, você tem violências muito explícitas, que eu não sei se tinha antes ou não consigo avaliar concretamente, mas eu acho que você tem hoje violências muito explícitas. E essas violências muito explícitas, eu acho que elas estão naturalizadas pelas redes sociais. E você falando nesse período em que você esteve à frente da Delegacia da Mulher, que era um período em que não haviam essas leis, né? Era mais difícil, né? E você falou, né? Isso te mudou. Você era muito jovem também, né? Como que isso te mudou, né? Eu acho que mudou primeiro porque, assim, eu estava numa Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco, né? Então, eu estava na Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco, mas eu dava plantão na cadeia pública. Onde tinham 400 presos, onde cabia 180, né? Então, assim, eu tinha a realidade da Delegacia de Defesa da Mulher, mas eu tinha a realidade do Pestana também, que era a cadeia de Osasco. Eu atendia duplo homicídio no fim de semana, quando eu dava plantão. Então, você entra em contato com a realidade. Eu sempre li jornal, eu sempre me instruí de alguma maneira, mas uma coisa é você ler a notícia, outra coisa é você estar na frente da notícia, né? É você escutar de uma mulher, ou me lembro de um caso de uma menina de 13 anos que foi estuprada pelo pai e foi denunciada pela escola, né? A escola denunciou essa violência e eu fui atender a menina, enfim, eu completamente indignada, e o pai... E eu perdi a paciência lá, gritei com o pai, como é que você faz isso, e não sei o quê. E a mãe, que sabia, né, da situação. E eu escutei duas coisas que nunca mais eu esqueci. Uma do pai era um sujeito muito simples, e ele estava com uma indignação verdadeira com o que eu estava dizendo, porque ele me disse algo mais ou menos assim: fui eu que fiz, vão usar, eu tenho direito de usar primeiro. Né? Esta fala não é uma fala isolada. Não é uma fala isolada. Hoje eu sei, 10 anos estudando a questão da violência sexual infantil, que esta é uma fala que está em muitos espaços, de forma dita ou não dita, mas ela está lá, porque eu sou proprietário daquela menina e às vezes daquele menino. E a outra fala foi da mãe, que eu estou traduzindo, obviamente, eram falas muito simples, mas a mãe me disse alguma coisa do tipo: a senhora sabe quantos filhos eu tenho em casa? 5. Sabe o que a gente come? Arroz. Sabe quem põe o arroz em casa? Ele. Eu estou sacrificando uma para dar de comer para 5. Nossa. Então, eu vou dizer uma coisa, a gente não sabe nada, entendeu? A gente tem que parar de julgar as pessoas, a gente tem que começar a trazer consciência, a gente precisa acabar com desigualdade social, a gente precisa acabar com miséria, a gente precisa acabar... Porque esses casos... E vamos lá, as violências não estão só nesse lugar. Eu comecei dizendo, não está. Está na sociedade. Agora, você tem um agravamento muito grande das questões em razão da desigualdade social. Nossa, tão impactante isso que você está falando, eu fiquei até desestruturada aqui. Mas é isso, né? A gente tem que falar sobre isso. Bom, você desde 2018 é mentora do programa de lideranças femininas, né, da Columbia Global Center no Rio de Janeiro, é isso? Isso. E, na tua opinião, qual é que é o principal desafio das mulheres que, enfim, desejam ocupar espaços de liderança? Olha, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que... Ocupar espaço é muito difícil porque a gente já tem muito trabalho, né? Ter que ocupar mais espaço, a gente cuida de filho, a gente cuida de cachorro, a gente cuida de mãe, a gente cuida de marido, e a gente ainda tem que ocupar espaço. É uma brincadeira, mas mais ou menos. Porque a verdade é que
a mulher ainda tem 7 horas e meia de jornada de trabalho a mais do que o homem semanalmente em razão da dupla jornada de trabalho. Né? Isso é estudo publicado e tudo mais. Então, assim, a gente já tem muito trabalho. Você fala, nossa, mas eu vou arrumar mais trabalho? Sim, e ser líder e ter voz, não obrigatoriamente precisa implicar em concorrer a um cargo eletivo, por exemplo, né? Que as pessoas falam, mas eu não tenho vocação. Não, você pode ser síndica do seu prédio. Você pode ir à reunião do seu prédio e colocar o que você pensa. Você pode trabalhar na comunidade do seu bairro, como liderança, fazendo alguma coisa, na escola dos seus filhos. Então, assim, o que significa estar em espaços de poder? Significa que você coloque a sua voz no espaço que é o espaço possível para você. Agora, qual é a nossa luta? A minha luta? Pelo menos 7 ministras no Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha luta, não é? Sem isso, enquanto não tiver isso... Você continua lutando. No parlamento, não é? A gente precisa ter equidade de gênero. E não é só de gênero, não. É de gênero, é de raça. E as pessoas precisam entender o seguinte. Quando a gente fala de um mundo melhor para as mulheres, para as pessoas negras, um mundo melhor no sentido de participação, de ocupação de espaço, a gente não está falando só de lutas de mulheres ou de pessoas negras. Não, a gente precisa entender que quando a gente tem um problema, este problema é enxergado de vários ângulos. E ângulos que são diversos. O ângulo que eu, uma mulher branca, hétero, cis, enxergo é um. Que uma mulher trans é outro, que uma mulher negra é outro, que uma jovem é outro, que uma mulher de 70 anos é outro, que um homem é outro, que uma pessoa com deficiência é outro. E que se a gente olha juntos esse problema, a solução vai ser muito melhor. Então, eu não estou falando de coitadinho, vamos botar ele ali, vamos ajudar. Não, eu estou falando que se todo mundo construir junto, a solução fica muito melhor para todo mundo. E agora falando sobre a questão da área acadêmica na sua vida, né? A gente tá vendo, né? A fala para você é muito fácil, né? Flui muito fácil. Como que entrou essa questão da área acadêmica, né? Quando que você entrou? É uma paixão? Como que... É uma paixão. A academia é uma paixão. Você sabe que quando eu era estudante, eu não fui aluna do meu pai só dava aula na pós, na PUC. Eu não fui aluna dele, mas eu tive uma professora maravilhosa, chamada Leda Pereira da Mota. A Leda era uma mulher incrível e ela tinha um grupo de monitores. E, obviamente, eu comecei a gostar de constitucional, porque eu, desde pequena, ouvia falar sobre isso. Mas, assim, a Leda era uma professora incrível. E eu tive constitucional em 1998, ou seja, o ano que a Constituinte estava acontecendo. Eu não tinha constitucional para estudar, né? Não tinha uma Constituição para estudar. Então, a gente estudava a teoria do direito constitucional, a base do direito constitucional, que foi maravilhoso. E ela era maravilhosa e me convidou para ser monitora. Era um grupo de 11, 12 monitores dela. E aí comecei a estudar mais constitucional por causa da Leda. E depois eu tive... assim, a mão estendida do Luiz Alberto Davi Araújo, quando eu acabei o curso e estava muito interessado em constitucional. Fui fazer o mestrado na PUC e o Luiz Alberto, que já era professor da PUC, me convidou para ser assistente dele. Ele era meu professor e foi meu orientador de mestrado, de doutorado na PUC, um homem que eu reverencio até hoje. Eu falo, tive muitos homens incríveis que me ajudaram nas minhas trajetórias, né? E eu acho que é muito bom quando a gente vai misturando homens e mulheres e todo mundo junto. E agora conta pra gente um pouquinho, Luciana, da gestão pública, como é que ela entrou na sua vida? Foi uma escolha particular? Foi um convencimento? Como é que você foi parar nessa questão aí? Você sabe que eu tenho um grande amigo, irmão, mais um homem aqui, que é o Gabriel Chalita. Ele é um irmão mesmo que eu tenho na vida. E quando o meu filho tinha 5 meses, eu tenho 2 filhos. O Pedro, que tá com 25, vai fazer 25 agora, a Marina vai fazer 24. Tem 1 ano de diferença. Quando o Pedro tinha 5 meses, o Chalita me ligou e falou: você vai ter que assumir a Secretaria da Juventude comigo. O Alckmin me convidou para ser secretário de Juventude, Esporte e Lazer, mas eu não vou sozinho, você tem que ir comigo. Eu falei: você tá louco? Eu tô com um filho de 5 meses. Loucura, Na né? época, eu dirigia um curso de Relações Internacionais das Faculdades Domus. A gente tinha montado o curso de Relações Internacionais e eu dirigia o curso de Relações Internacionais. E aí, eu não sei, enfim, e ele, muito meu amigo, me convenceu
aí quando o Pedro tinha 5 meses. E eu fui assumir como secretária adjunta. 15 dias depois eu descobri que eu estava grávida da Marina. Olha, acabei de descobrir que eu estou grávida. E o que aconteceu foi que o Alckmin deixou ele 3 meses na Secretaria de Juventude e puxou ele para a Secretaria de Educação. E aí eu falei, bom, então você me leva junto. Não, o Alckmin pediu para você ficar aí, até ele achar um substituto e tal. Tá bom, e fui ficando, a barriga crescendo, e eu lá, interina, até um dia que o governador, eu liguei pro governador e falei, governador, o senhor precisa nomear alguém aqui para secretária. Não, mas eu não nomeei você ainda? Eu falei, não, eu não tô nomeada, mas eu nem posso ser nomeada, porque eu tô aqui já, e eu tô grávida, e vou ter filho daqui a pouco, não vai ter ninguém aqui na secretaria. Ele falou, não, vem conversar comigo. Eu cheguei lá e falei, não, você vai assumir a secretaria. Eu falei, daqui a um mês eu vou sair de licença, porque eu vou ter filho. Não tem problema, escolhe um bom adjunto. Ele foi muito leal. E, de fato, eu acabei ficando 2 anos, que era metade, né, do mandato dele, na Secretaria de Juventude. E foi um enorme aprendizado. A gente fez, na época, a desativação do Carandiru, a implosão do Carandiru com o Nagashi, que era o secretário de administração penitenciária, e implantou o Parque da Juventude. Foi um período muito, muito bonito e importante. Eu tinha 32 anos na época, era muito jovem também, com esses filhos todos nascendo. Aí, quando ele se reelegeu, eu falei, muito obrigada, governador, e tal. E saí da política. Eu gosto muito de gestão pública, gosto muito de política, mas eu não tenho vocação para política partidária. E aí, anos depois, o Chalita foi candidato a prefeito. E eu falei, eu quero estar no seu núcleo duro de campanha, e papapá, e a gente trabalhou muito durante 1 ano. No final, ele acabou não indo para o segundo turno. Quem foi o Haddad. Ele resolveu apoiar o Haddad. E eu saí também, mas o Haddad acabou eleito e o Chalita falou, não, a gente estava pensando um nome para assistente social, tem que ser você. Aí, por causa do Chalita de novo, eu fui parar na gestão pública e foi incrível. 4 anos na assistência social de São Paulo. Se eu aprendi alguma coisa na delegacia, o que eu aprendi na assistência social de São Paulo é impagável. O poder de convencimento dele é incrível, né? Pelo que eu tô entendendo. Gabriel Chalita? Conheço. E conta um pouquinho como que foram esses desafios, né? São muitas experiências diferentes, mas que se complementam no final, né? Eu sou muito inquieta, sabe? Eu fico pouco tempo nos lugares, assim, eu gosto de experimentar coisas novas. Eu agora estou quase há 10 anos no Liberta, realmente é um recorde, porque eu tenho esse desejo de me desafiar com questões novas. Mas você tem toda a razão, são todas complementares, inclusive a acadêmica, porque o direito constitucional sempre me deu muito suporte para as questões que eu lidava, não é? Seja na delegacia, seja na gestão pública. Então, você ter uma base forte de direito, e especialmente de direito constitucional, uma coisa que sempre me ajudou muito na vida. E eu fui complementando essa visão muito social, né? Eu sempre tive ligada a questões sociais. Por exemplo, na Juventude, Esporte e Lazer, a Fundação, hoje Fundação Casa, mas na época a FEBEM era ligada à pasta. Então você veja, eu era delegada de polícia, depois eu tive a FEBEM comigo na secretaria, depois a gente teve a assistência social, enfim, são coisas que conversam muito entre si. Então eu gosto muito, Elô, das experiências que eu tive e acho que é muito rico quando você pode estar somando em lugares diferentes. Por falar em lugares diferentes, né? Você está sempre ligada a conselhos pro bono, né? O que te leva a isso? É outra paixão que você tem? Porque é um tempo que você tem que tirar dos seus afazeres normais para se dedicar a esses trabalhos todos. E eu acho que sim, eu gosto muito de integrar conselhos. Eu acho que quase que é uma filantropia, né? De alguma forma, você faz uma doação voluntária do seu tempo. Eu digo assim, doar é muito importante. E a gente, quando fala em doação, a gente sempre pensa em dinheiro, né? E é incrível, sabe que tem pesquisa que mostra que quem mais doa são as pessoas que têm menos dinheiro, né? Assim, porque eles fazem, por meio das igrejas, eles doam muito sem se dar conta que aquilo que eles estão fazendo é filantropia, é doação. Eu lembro que eu estava conversando com uma mulher outro dia, eu falei, mas você doa? Ela falou assim,
Não, eu não dou. Falei, não dou. Né? Não, a igreja eu ajudo. Eu dou para as pessoas que precisam na igreja. Então, você faz filantropia, você faz doação. Bom, mas tirando a parte do dinheiro, você pode doar seu conhecimento. Seu tempo. E normalmente as pessoas que não têm tempo as que doam tempo, não é assim? Como você falou do dinheiro, é mais ou menos a mesma coisa. Você quer que uma coisa aconteça, pede para uma pessoa ocupada. E são vários conselhos, eu estava vendo até, né? Da Fiesp, o Instituto Alziras. Isso. Nossa, tem tantos aqui. O administrativo. É que alguns não me demandam muito, né? A verdade eu estou em muitos conselhos. No Alzira, por exemplo, eu estou no Conselho Político do Alziras, que é um instituto de fortalecimento das mulheres na política. Eles me demandam muito pouco. A gente fica lá dando suporte quando é solução. Mas tem coisas que realmente tem reunião mensal. Tem o Museu Judaico de São Paulo, que eu estava vendo aqui também. Museu Judaico de São Paulo, estou desde o início, desde a criação do Museu Judaico de São Paulo. Estou no Conselho Consultivo. Eu acho muito prazeroso, assim, você estar nesses espaços. Legal. Bom, acho que a gente vai ter que fazer uma pausa agora. Nós vamos agora interromper essa conversa só um pouquinho para um rápido intervalo. Enquanto isso, você que está nos acompanhando pode se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. E não saia daí que o SampaCast volta já. E eu acho que eu tenho uma luta mais parecida com a do meu pai. Eu gosto de trabalhar com as questões estruturais, né? De preservação de direitos humanos. Então, hoje, quando você fala em dignidade da pessoa humana, o que é dar para uma pessoa uma vida digna? Você não está falando que todas as pessoas têm que ter o mesmo dinheiro, têm que morar num lugar igual. Não, mas todo mundo tem que ter condições básicas de ter uma vida digna. Isso é direitos humanos. A minha ignorância me constrangeu num tal nível que eu falei, eu passei por delegacia de polícia, por questões ligadas à Fundação Casa, por assistência social de São Paulo, e eu não tinha dimensão de quanto estrutural era a violência sexual infantil. O fórum pegou isso para ele, entendeu que quem é estuprado no Brasil é criança e adolescente, não é mulher adulta. E a gente, sobretudo, explica para as pessoas, você proteger uma criança da violência sexual não significa falar nem sobre sexo, nem sobre violência. Então eu dou sempre um dado que eu tenho na manga, que é do Banco Mundial, que mostra que o Brasil deixa de produzir 3,5 bilhões de dólares anualmente em razão de gravidez precoce. Estamos de volta com o SampaCast, que hoje recebe Luciana Temer, advogada, professora, diretora-presidente do Instituto Liberta. Bom, e a área dos direitos humanos é uma área muito forte, né, na sua vida, no desenrolar do seu trabalho. Você diria para mim que você se envolve com isso desde sempre? Acho que sim. Acho que eu me envolvo com isso desde sempre. Sabe que a minha casa era uma casa onde as questões sociais eram muito tratadas, né? Eu acho que a gente viajava para o interior lá, que meu pai morava, minha avó morava em Tietê, e a gente viajava e meu pai ia declamando, operário em construção, navio negreiro, e a gente era pequena, né? Então a gente ia ficando com aquelas imagens que são maravilhosas, né? Duríssimas, mas maravilhosas. Operário em construção é uma ode, né? O cara que diz não pro patrão. Então, a gente cresceu muito com essa lógica. Mas, para além do meu pai, minha mãe é uma pessoa generosíssima. Generosíssima. Meu pai e minha mãe são perfis completamente diferentes. Meu pai tem essas questões sociais, mas ligadas à política. A minha mãe não. Minha mãe é aquela que não pode ver a pessoa na rua ali, entendeu? E que vai, e que faz. Então, ela sempre teve isso. E, de novo, né? Os pais influenciam muito a gente. Então, os direitos humanos, de alguma maneira, entrou na minha vida sem eu saber que chamava direitos humanos, né? Sem eu saber. E eu acho que eu tenho uma luta mais parecida com a do meu pai. Eu gosto de trabalhar com as questões estruturais, né? De preservação de direitos humanos. E aproveitando que temos hoje uma professora, né, Elis, fala pra gente, né, pra quem ainda não entendeu, o que são os direitos humanos? Ótimo. É bom, né, explicar, porque assim, devia ser simples, né? Por exemplo, o direito de não ser morto aleatoriamente é um direito humano, né? Aí as pessoas falam, que engraçado, mas como assim? Porque não foi, porque teve uma época em que o soberano olhava e falava, não gosto dessa Elô aí, mata ela. Pronto, acabou. Matava Elô não tinha direito à vida. Porque tinha alguém que não gostava de Elô e que podia matar. Ou eu olhava pra Elis e falava, Elis, tá com cara de rica essa Elis aí, hein? Eu vou te falar, vamos cobrar bastante dela? Porque ela vai ter dinheiro e vai pagar
ou, né, porque eu quero simplesmente. Então, assim, a ideia de direitos humanos, ele surge numa época onde você começa a fazer a limitação dos poderes das pessoas, entendendo que todas as pessoas, independente se era nobre, se não era nobre, se era do clero, se não era... Isso é um resgate histórico, né? Bem longe, mas é aqui que nasce. Você tem aí essa ideia de que todas as pessoas têm direitos. Direitos pelo simples fato de serem pessoas humanas, né? Então, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito... A propriedade entra como um direito humano na origem, hoje se questiona, mas o direito à moradia é um direito humano, o direito à saúde, o direito... Então, esses são direitos básicos do ser humano, que depois hoje, assim, andando muitos séculos aí, né? Mas está muito sob um guarda-chuva que é a dignidade da pessoa humana hoje na Constituição. Então, hoje, quando você fala em dignidade da pessoa humana, o que é dar para uma pessoa uma vida digna? Você não está falando que todas as pessoas têm que ter o mesmo dinheiro, têm que morar num lugar igual. Não, mas todo mundo tem que ter condições básicas de ter uma vida digna. Isso é direitos humanos. Muito bem, tá vendo? É sempre, Aulas, né? sempre importante a gente perguntar para quem sabe explicar direitinho. O diretor é presidente do Instituto Liberta, né? O que é o Instituto Liberta? A que se presta? Quer dizer, qual o trabalho desenvolvido pelo Instituto que você é diretora-presidente? Vamos lá. O Instituto Liberta é um instituto de comunicação e conscientização sobre o problema da violência sexual contra crianças e adolescentes no país. Ele existe... A gente está entrando no 10º ano de existência. Na verdade, quando eu estava acabando a gestão do prefeito Fernando Haddad, o Eli Horn, que é o fundador da Cyrela, da construtora, e é um grande empresário, filantropo, ele me chamou para uma conversa. Eu tinha alguma relação com a Cyrela, porque quando eu estive na assistência social, a gente fez o programa de braços abertos na Cracolândia, né? Não só assistência social, mas assistência social, saúde, segurança urbana, trabalho, enfim, eram 5 secretarias que tocavam, mas eu fiquei bem à frente deste programa do Braços Abertos. E uma das coisas que a gente conseguiu com o Instituto Cyrela, que é o Instituto da Cyrela, foi a capacitação dos beneficiários do Braços Abertos para os trabalhos depois de empregabilidade. E foi um trabalho bem bonito que a gente fez com eles. Bom, contando essa história, porque o presidente do Instituto Cyrela me chama, juntamente com o Cláudio Carvalho, que era uma outra pessoa da Cyrela que é um grande amigo, os dois, inclusive, são conselheiros do Liberta, e me chamaram para conversar com o Eli, porque o Eli queria fazer um enfrentamento do que ele chamava das meninas escravas sexuais. Era assim que ele... E eu fui lá conversar com ele e acabei... Ele é uma pessoa sui generis, incrível, assim... Uma pessoa muito... que só quem conhece o Eli sabe como é que ele é. Ele é o único patrocinador do Liberta, tá? Eu não capto recurso. A gente trabalha com parcerias com governos, com lugares, tudo pro bono. A gente não cobra por nenhum dos nossos serviços. E o Eli que banca o Instituto Liberta há 9 anos. Mas é interessante, porque quando ele me... Olha, eu vou confessar aqui uma coisa. Quando ele me chamou e quis tratar disto, eu virei para ele nesta conversa, que eu estava conhecendo ele naquele momento, e falei, doutor Eli, esse problema de violência sexual infantil é realmente uma coisa muito ruim, né? Dá até dor no estômago, é horroroso. Eu enfrentei alguns casos na delegacia. Mas se você vai botar dinheiro, por que você não bota numa questão mais estrutural da sociedade? O que eu estava pensando? Violência contra a mulher. Porque aquele momento, há 10 anos atrás, o que estava visível na sociedade? A violência contra a mulher. E ele virou para mim e falou assim, não, eu quero falar disso. Ele é muito religioso, ele falou, Deus me deu essa missão, eu tenho que cumprir. E ninguém fala disso, eu quero falar. E eu virei para ele e falei, tá bom, doutor Eli, eu vou estruturar. E sai acabando a gestão agora, eu venho e estruturo o instituto para o senhor. E a gente vê o que faz. A minha ideia era, eu vou estruturar o instituto para ele, depois a gente encontra alguém legal para tocar o instituto. Só que eu tô lá há 10 anos. Se apaixonou pela causa mesmo. Sabe que não é que me apaixonei. A minha ignorância me constrangeu num tal nível. Porque eu falei, eu passei por delegacia de polícia, por questões ligadas à Fundação Casa, por assistência social de São Paulo, e eu não tinha dimensão de quanto estrutural era a violência sexual infantil. Mas por que eu não sabia? Também vou fazer a minha defesa aqui. Veja, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública é o documento que sai todo ano, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trazendo os crimes mais graves do país e pensando políticas de enfrentamento, não só de segurança pública, mas de educação, de saúde, enfim.
E eu tinha uma admiração enorme, sempre tive, pelo trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo anuário. E há muito tempo, o anuário já vinha batendo que o estupro de mulheres era altíssimo, e tal. E aí, a gente montou em 2017 o Instituto e eu comecei a provocar a Samira, que é uma diretora executiva do Fórum. Falei, Samira, mas quem é essa mulher, né? Luciana, é difícil, porque no boletim de ocorrência, eles pegam boletim de ocorrência do Brasil inteiro, né? Não tem, temos que olhar no microdado. Enfim, ela aceitou o desafio. Em 2019, pela primeira vez, o anuário constatou que 57,3% de todos os estupros praticados no Brasil eram contra menores de 14 anos. Esse número hoje está em 61,4% quando você fala em menores de 14 anos. O Fórum pegou isso para ele, entendeu que quem é estuprado no Brasil é criança e adolescente, não é mulher adulta. Né? E a gente, foi um instrumento, esses dados do Fórum foram um instrumento muito forte para a gente começar a pautar. Quando eu falo da violência contra a mulher, né, de quando eu fui delegada, como era invisível, eu digo que eu estou fazendo um trajeto nesses 10 anos que é muito parecido com o que os movimentos feministas fizeram, né? E esse trajeto eu preciso contar para a sociedade, primeiro, que a violência sexual infantil não está só na mulher, na menina periférica, não é? Ela está em todas as classes sociais. E é muito importante que a gente entenda que esta violência está dentro das casas, praticados por familiares, e que quando você tem até gente mais favorecida economicamente, o silêncio é maior ainda, porque o constrangimento é maior. Mas a gente precisa tirar isso debaixo do tapete, a gente precisa falar sobre isso. Para quê? Para que a gente possa trabalhar políticas de prevenção. Eu digo sempre o seguinte, qual é o problema de dizer que mulher é estuprada no Brasil? O problema é você fazer o diagnóstico errado. Luciana, mas quanto por cento é menina, quanto por cento é menino? Desses 61,4%, 15% são meninos, o resto é menina. Então é uma questão de gênero. É também uma questão de gênero, mas não só uma questão de gênero. Até porque a violência sexual contra meninas, ela tem uma característica completamente diferente da violência sexual contra a mulher adulta. Inclusive o lugar, o horário, tudo isso a gente sabe. Então, voltando, quando você fica pensando como sociedade que quem é estuprado é a mulher, você faz parada no ponto de ônibus mais perto à noite da casa dela, você faz protocolo nos bares, e tudo isso é super importante, porque de fato a mulher é estuprada. Então, mas você não resolve. 69% dos estupros acontecem dentro da casa da vítima. Então a gente não está falando de bar, a gente não está falando de noite, a gente está falando como é que a gente impede um estupro que acontece dentro da casa. Pois é, e você falou que, enfim, atua fortemente nessa questão de prevenção. Com esse dado que você trouxe aqui pra gente, que acontece na casa, né? Como é que a prevenção atua? Então, educação. O Liberta, ele tem lutado muito para que a escola seja um espaço importante de prevenção. Porque o que acontece? Essa violência é uma violência intrafamiliar. E por isso ela é tão silenciosa, né? Duas coisas são importantes para as pessoas entenderem. Quando eu falo em violência sexual, eu não estou falando em ações violentas, obrigatoriamente. Tem ações que são muito violentas? Lógico, olha, quando a gente fala de violência sexual, eu tô falando aqui de um recorte, tá? Que é o abuso intrafamiliar. Mas tem exploração sexual, tem o tráfico de pessoas, tem estupros que são violentíssimos, todo o espectro, mas vamos pegar só esse recorte. Esta violência intrafamiliar, ela acontece com crianças muito pequenas, normalmente, e ela não acontece de forma violenta. Porque estupro não é só penetração. Sexo oral é estupro, manipulação de genital é estupro. Tem várias coisas que são estupros e que, isso pela lei, tá? Não é, isso é legal. E as pessoas precisam entender que boa parte dessas violências, ela acontece a partir de processos de sedução, não de violência. Então a criança, ela é seduzida por meio de trocas, de carinhos. E a gente tá falando de uma pessoa, gente, que mora na casa dela, ou que frequenta a casa dela, é uma pessoa querida. E o que é óbvio para um adulto não é óbvio para uma criança. Então, não, se ninguém falou para aquela criança que aquilo não pode, e aquilo é vendido para ela como uma brincadeira, ela vai fazer como uma brincadeira. E o cruel disso tudo é que depois, quando essa criança entende o que está acontecendo, ela se sente culpada e partícipe. Não é? E a gente fala sempre, nenhum adulto tem que se sentir constrangido por uma violência sexual que sofreu na infância. Ninguém. Porque você era uma criança. E acabou.
né? Mas a gente sabe que tudo isso precisa ser desmistificado, a gente precisa falar sobre isso. E aí a prevenção se dá na escola. E eu vou fazer um marchand agora do Liberta, que é o seguinte: a gente construiu um guia. O ano passado, a gente lançou um guia para pais e cuidadores de crianças de 0 a 10 anos, para além da escola, familiares mesmo, com apoio da Unesco, da Rede Globo. Saiu como uma das ações dos 40 anos do Criança Esperança, inclusive teve muita divulgação, derrubou até o nosso site, porque a gente pede para as pessoas acessarem o site, está lá o guia, gratuito, para você baixar, distribuir, enfim, faz o que você quiser, manda pelo WhatsApp, para quem você quiser, pode imprimir, a gente faz até como é que fica para ficar bonitinho, impresso, se você quiser imprimir em casa. E tem vídeos também, a gente produziu vídeos para quem não quiser ler o guia. O guia é muito objetivo, muito fácil, muito simples. No guia a gente fala de atitudes e falas que você pode fazer para ajudar uma criança a crescer mais protegida da violência sexual. E também materiais, filmes, livros que já existem e que são muito bons, gente. E a gente, sobretudo, explica para as pessoas: você proteger uma criança da violência sexual não significa falar nem sobre sexo, nem sobre violência. São outras coisas. Vai lá ver e você vai entender do que eu tô falando. E, Luciana, nesses quase 10 anos, né, do Instituto, realmente o principal desafio tem sido esse, de levar a informação das pessoas estarem abertas a esse tipo de informação, né? O que mudou de quando vocês começaram para hoje? O que vocês pensam também mais para frente? Olha, Lu, essa conversa não aconteceria 10 anos atrás, para começar. Essa e tantas outras, né? Vocês me perguntaram se eu dou muita entrevista. Eu dou muita entrevista. E o da entrevista é a medida do quanto este assunto entrou na pauta da sociedade. Então, eu acho que, sim, a gente teve vários desafios ao longo do Liberta. O primeiro não era nem falar sobre prevenção, Elô, porque o Instituto Liberta começou chocando as pessoas. Então, quando a gente obteve esses dados do Anuário Brasileiro, a gente começava a trabalhar esses dados. É crime, isso acontece, os números são esses. Eu sempre fazia sempre o seguinte discurso: você tem 2 caminhos, né? Você tem o caminho das pessoas que se sensibilizam com a violação de direitos de crianças e adolescentes, e você tem as pessoas que não se sensibilizam, mas que trabalham com questões econômicas e de bolso. Então eu dou sempre um dado que eu tenho na manga, que é do Banco Mundial, que mostra que o Brasil deixa de produzir 3,5 bilhões de dólares anualmente em razão de gravidez precoce. Em 2023, nós tivemos 38 bebês nascendo por dia, de mães de até 14 anos no Brasil. 38 bebês por dia de mães de até 14 anos no Brasil. Então, a gente está falando de violência que impacta o ecossistema brasileiro. Não é aquela coitadinha que está lá longe, não. Isso que está acontecendo lá vem bater na sua casa, meu amigo. Vamos entender que essa violência está prejudicando toda a sociedade e que a gente precisa falar disso. Eu vou falar uma última coisa que eu não posso resistir, que é o seguinte: pedófilo. Vamos entender essa palavra. Porque essa palavra é uma palavra que remete ao cara maluco. Porque a pedofilia, ela é uma doença de verdade, né? Ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um transtorno mental. Então, quem é pedófilo, ele tem uma atração irresistível por menores impúberes. Não importa se o cara é pedófilo ou não. Teve relação sexual com um menor de 14 anos, é crime e acabou. Ponto final. Mas é preciso contar para as pessoas que tem um estudo, tem estudos no mundo, mas eu vou falar de um estudo que foi feito aqui pela USP, numa tese de doutorado da psiquiatria, que investigou, né, homens presos por abuso sexual aqui no estado de São Paulo, sexual de crianças, e constatou que só 20% dos 100% de homens podia ser diagnosticado com o transtorno mental da pedofilia. O que significa que 80% não eram pedófilos, tecnicamente falando. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente não está falando de pessoas doentes, a gente está falando de uma cultura, que é uma cultura permissiva com o uso de corpo de meninas e crianças. Eu fico pensando, né, na questão da violência contra a mulher, a denúncia já é complexa, um processo, né? As mulheres têm medo, por tudo que a gente já vê hoje que é possível, com políticas públicas para medidas protetivas, existe, né, uma dificuldade muito grande nesse sentido. E no caso das crianças e dos adolescentes, com relação às denúncias,
denúncias? É dificílimo. Você sabe que, assim, eu vou andar uma casa para trás para dizer o seguinte, Elis, em 2022 a gente fez uma pesquisa com o Datafolha para mostrar para constatar qual era o nível de silêncio dessa violência na infância e adolescência, né? O resultado dessa pesquisa, que foi feito com muita seriedade, o cara recebia um tablet anonimamente, Brasil inteiro e tal, foi que 32% dos entrevistados de todas as classes sociais no Brasil inteiro se reconheceram vítimas de alguma violência sexual antes dos 18 anos. Não obrigatoriamente estupro, mas algum tipo de violência sexual até os 17 anos. 32% é muita gente. Muito bem. Deste universo que foi vítima, só 11% denunciaram. Portanto, quando eu falo que tem 6 registros de estupro por hora de menores de 14 anos no Brasil, eu estou dizendo que isso é 11% que de fato acontece. Agora, quando você perguntava, só para complementar, 11% só denunciaram. E o que eu acho mais assustador, 26% tiveram coragem na vida de dividir com alguém. Isso que viveram. Por aquilo que eu falei da culpa, de achar que, né, participou, enfim. Mas quando você perguntava por que a pessoa não denunciava ou não contava, a resposta preponderante era para não expor a minha família. Então, a gente tem este contexto de não denúncia, de silêncio, em razão de ser um crime intrafamiliar. Tirado isso, vamos falar desse aspecto que você falou. E se a pessoa resolve denunciar? Bom, aí é outro drama. Por quê? A gente tem hoje uma lei, desde 2017, uma lei que é conhecida como Lei da Escuta Protegida, que é para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, que tem todo um procedimento especial para evitar a chamada revitimização da criança e do adolescente. Mas a verdade é que pouquíssimos lugares no Brasil têm, de fato, essa lei implantada. Pouquíssimos, né? São Paulo, por exemplo, não tem ainda um centro integral de atendimento de vítimas de crianças e adolescentes vítimas de testemunhas de violência. Então, isto é um problema, porque as crianças, elas demoram muito para ser ouvidas. Quando elas são ouvidas, muitas vezes, elas são desacreditadas. Eu vou explicar. A mãe vai lá e denuncia que o padrasto ou que o pai, enfim, abusou da menina ou do menino. Aí, o que você faz? Exame de corpo de delito. O que a perita encontra? Muitas vezes, nada. Tem uma perita que eu adoro aqui em São Paulo, que é a Mariana Ferreira. Ela trabalha com esta questão especificamente na Polícia de São Paulo, né, na Perícia de São Paulo. E ela fala, a coisa mais difícil é quando eu vou fazer um laudo de abuso. E o laudo, eu tenho que escrever, o laudo é negativo. Mas eu tenho que explicar para o delegado que um laudo negativo não significa que o abuso não aconteceu. Que não aconteceu. Entendeu? Então a questão de deixar marcas, porque as pessoas estão esperando encontrar a marca da violência. É que é uma violência que muitas vezes, do ponto de vista visual, né, não aparece. Uma carícia é uma violência, olha que interessante, Elis. Quando eu era delegada de polícia, eu me lembro, eu conto isso meio caricatamente, mas é verdade, às vezes chegava a escrivã na minha sala e falava, doutora, fulana tá aí, mas não tem nenhum roxo. Eu tô falando de 35 anos atrás. Não tem nenhum roxo, por quê? Porque a gente pressupunha que a violência tinha que ser visível. A Lei Maria da Penha veio e mostrou que tem violência psicológica, violência patrimonial, que a violência não precisa obrigatoriamente estar registrada no corpo. Agora, essa lógica ainda não existe com violência sexual. Então, é muito difícil, porque fica a palavra da criança contra a palavra do adulto. E nós somos uma sociedade adultocentrista, que significa a palavra do adulto vale muito mais do que da criança. Então, é um drama. Por isso que o Liberta trabalha com a lógica de prevenção. A gente quer que a violência não aconteça. Depois que acontece, é redução de danos. E a Luciana vai ter que trabalhar muito nesse instituto por tudo que ela contou aqui pra gente, mas nós agora vamos dar uma respirada, né, Lu? A gente vai respirar um pouco, porque você trouxe cada assunto aqui pra gente hoje para aquele momento clássico do programa, né? Ping-pong, perguntas e respostas rápidas. E falando um pouco da sua relação com a cidade de São Paulo, vou começar, tá, Elis? Tá bom, vai lá. Seu local favorito aqui na cidade de São Paulo? A casa do meu marido, que é aqui na rua de Santo Antônio. E por quê? Hã? Por que é o lugar favorito? Porque eu adoro o centro de São Paulo. É? Eu adoro, eu sou apaixonada pelo centro de São Paulo. Se São Paulo fosse uma palavra, seria qual? Caos. Defina a política em uma palavra. Resiliência. Qual que é o maior desafio da nossa cidade hoje? Violência.
Se você pudesse voltar no tempo para falar com a Luciana jovem, o que você falaria para ela? Vai com fé que vai dar tudo certo. Que bom, otimista, otimista. E qual seria a mensagem que você deixaria para os jovens? Você tem filhos jovens também, Tenho filhos né? jovens. Nossa, aqui é uma mensagem jovem é difícil, mas vamos lá. Se eu puder escolher uma palavra, é coragem. Eles vão precisar de coragem, viu? Porque não tá fácil, não. O que a Luciana Temer faz quando não tá fazendo tudo isso que a gente conversou aqui? Tanta coisa. Pulando carnaval. É mesmo? Opa, sou louca Adoro. pelo carnaval. E qual a dica cultural que você daria pra gente? Você gosta de carnaval, mas você, sei lá, teatro, Não, eu adoro tudo. cinema... Eu tô brincando do carnaval porque é a coisa mais, né, que as pessoas não esperam, às vezes. Mas assim, eu adoro o carnaval mesmo. Aham. Mas eu adoro ler, eu adoro cinema, eu adoro teatro. Olha, infelizmente nós chegamos ao final de mais um SampaCast, mas eu queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade, estar aqui com a gente, contar um pouco da tua vida, um pouco dos trabalhos que você realizou, foi realmente, né, incrível, né? Ai, foi uma aula, né, Elis? De verdade, muito obrigada, Luciano. Volte sempre também. Gente, eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. É isso, esse foi o SampaCast de hoje. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV, pelo portal e também pelas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.